Olá, essa é a segunda parte da apresentação sobre a segunda lei da termodinâmica e energia livre de Gibbs. Na primeira parte, nós vimos que a gente pode facilmente aplicar a segunda lei da termodinâmica para perceber que é absurdo o processo de transmissão de calor de um objeto frio para um objeto quente. Basicamente, a gente percebeu que na situação possível, ou seja, o calor fluir de uma temperatura alta para uma temperatura baixa, na fronteira entre A e B ocorre a criação de entropia na fronteira, existe um fluxo de entropia de A para B além disso. Ou seja, se existe criação, os processos reais criam entropia. Por isso que a entropia do universo está crescendo. Agora a gente vai trabalhar com outro exemplo, não de transmissão de calor, mas sim de solidificação ou liquefação, se for no sentido oposto. Novamente a gente vai trabalhar com um sistema isolado. Isso aqui é alumínio no estado líquido. Isso aqui é um cadinho que suporta esse alumínio de um material desconhecido, um material misterioso qualquer. A gente não sabe qual é. E a pergunta é, o alumínio líquido pode se solidificar a 1000 Kelvin? Bem, a gente não sabe nada sobre o B, mas do alumínio a gente sabe alguma coisa. A gente pode consultar tabelas e saber a entalpia e a entropia dele em qualquer temperatura. O que acontece com a variação da entropia do alumínio, que é o sistema A? É a entropia do sólido menos a do líquido, tá certo? Final do processo, início do processo. Os valores tabelados estão aqui, então dá um valor negativo. É razoável isso? A gente está solidificando. O sólido tem uma entropia menor do que a do líquido, tá certo? Então esse valor dá negativo. A entalpia, a variação de entalpia dá negativa também, tá certo? Porque o processo é exotérmico. Agora, o calor, como a gente está com pressão constante, o calor é igual à variação de H. Esse é o calor que o sistema do alumínio está recebendo. Esse calor vai ser igual ao que o sistema B está fornecendo, ou vice-versa, né? Com sinal oposto. E a variação de entropia do B é este calor que o B recebe dividido pela temperatura. Então a gente não sabe o que é B, mas a gente sabe qual é o calor que o B recebeu, é o que o A forneceu. Então o ΔS de B acaba sendo menos 10,80, que é esse valor aqui que a gente calculou para o A, sobre 1000, com o menos na frente, dá um valor positivo. Então a entropia de B está crescendo, ele está recebendo calor. A entropia de A está decrescendo. Qual é a variação total de entropia? É a soma das duas variações de entropia, dá um valor negativo. Como esse sistema é isolado, para a transformação ocorrer, era necessário que esta variação fosse positiva, então a segunda lei está sendo desobedecida, esta solidificação não pode acontecer. O que é óbvio, bastaria a gente olhar qual é o ponto de fusão do alumínio. A gente pode representar isso com esse gráfico. A gente fez as contas a 1000 graus, então a gente fez as contas aqui. Reparem que dois daqueles valores que a gente colocou lá, vamos voltar, dois desses valores aqui não estavam tabelados, a gente fez por extrapolação. A gente fez a 1000 graus, então o 20 estava extrapolado e o 0,6237 estava extrapolado também. Essas foram as contas a 1000 graus, nós podemos fazer a 800, 900, 1000, 1100. E o que a gente vai reparar?
a entropia de solidificação, em todos os casos, é negativa. Não deveria ser diferente, tá certo? E a entalpia também é sempre negativa. Agora, se a gente for calcular o ΔS total, a gente precisa somar o ΔS de A, que a gente já determinou, com ΔS de B. ΔS de B o que é? É menos o ΔH de A, que a gente já determinou aqui em cima, dividido pela temperatura. Que temperatura? Vamos pegar 3 temperaturas. 900 está aqui, 1000 graus está aqui, e uma intermediária, 933,45. Ela foi escolhida judiciosamente. Mas vamos ver, 900 graus. Os dados estão aqui. 11,87, está aqui. Dividido por 900 dá 0,01319. O ΔS é o que está aqui. Quanto que dá a soma desses dois ΔS? Dá um valor positivo. Aqui a 1000, a gente já tinha feito a conta, dá um valor negativo. Se a gente fizer uma escolha judiciosa de temperatura, a gente faz essas contas, a gente vai conseguir uma temperatura na qual esta soma vai dar 0. Então, desta temperatura para baixo, a gente obtém uma variação de entropia do sistema todo, A mais B, positiva, então essa transformação pode acontecer. É a mesma coisa que dizer, abaixo da temperatura de fusão, a gente pode solidificar alumínio líquido. A gente pode fazer essas mesmas contas colocando essa propriedade de estado que está nos interessando, que é a energia livre de Gibbs. Ela está aqui embaixo. A energia livre de Gibbs foi definida como entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Então, vamos exprimir esse ΔSC, ou seja, o ΔS do sistema total, em termos apenas de A. Foi o que a gente fez aqui implicitamente. Então, ΔS de A mais ΔS de B, onde ΔS de B é menos ΔH de A sobre T. Tá certo? Como esse ΔS do sistema total tem que ser positivo para a transformação ser possível, a gente obtém que este valor aqui tem que ser positivo. Como a temperatura é sempre positiva, uma temperatura em Kelvin, eu posso multiplicar isso pela temperatura, então eu vou ter T ΔS menos ΔHA, tem que ser sempre positivo. Agora, se G é H menos TS, o que é isso aqui? É menos ΔG. Desde que T seja constante, eu coloco o T fora do delta. Então, ΔG é ΔH menos T ΔS. Se eu pego isso e pego isso, o que eu concluo? Que o ΔG tem que ser negativo ou igual a zero. ΔG de quem? Do A. Eu só tenho termos em A aqui. Para que essa transformação seja possível. Ou seja, a gente está resumindo numa única propriedade, ΔG, do A. Não preciso me preocupar com o B. O B é um cadinho desconhecido. Para saber se a transformação será possível ou não. A gente pode ampliar um pouquinho esse sistema isolado, né, mais um bocadinho. E com alumínio dentro. E sim, é o alumínio e o resto do universo. Então, o nosso sistema total passou a ser o universo. A gente faria a mesma coisa, as vizinhanças, ou seja, todo o universo menos o alumínio é desconhecido da gente, mas eles não foram necessários, os dados no caso do cadinho não são aqui também. Então, a gente vai concluir novamente que para a transformação ser possível, basta que o ΔG do nosso sistema de interesse, que é o A, seja menor ou igual a zero. Isso tudo para pressão e temperatura constantes e na ausência de trabalhos não volumétricos. Isso pode ser representado aqui nesse gráfico. A gente fez aqui
temperatura vezes entropia, tá certo? Qual é a unidade disso aqui? Kilojoule por mol, tá certo? É unidade de energia, quilojoule. Aqui é o H. H menos TS é G. Então vamos fazer H menos TS. A gente faz esse delta TS, esse delta H estão aqui. Isso aqui fica delta G, que é delta H menos T delta S. Quando esta curva do delta S vezes T cruza com a curva do delta H, a diferença entre os dois fica igual a zero. Então eu tenho zero do delta G. Abaixo desta temperatura, o ΔG é negativo para essa transformação. Acima ele é positivo. Quando que a transformação é possível? Quando o ΔG for negativo. Portanto, para temperaturas abaixo dessa que nós encontramos, que no caso eram 933 graus. Obrigado.